Olá, nós somos estudantes de licenciatura em Matemática na URGS e vamos propor uma atividade interdisciplinar entre Matemática, Geometria e Arquitetura. Meu nome é Matheus. Meu nome é Arthur. E meu nome é Roberta. O nosso trabalho visa mostrar, através da arquitetura, algumas das formas geométricas que nós estudamos ao longo do semestre e também vinculá-las ao ensino da matemática na Escola de Ensino Fundamental e Ensino Médio, facilitando a visualização dos alunos para as formas geométricas. A partir de agora, nós vamos apresentar alguns arquitetos famosos e suas obras relacionando com as formas geométricas. Começaremos pelos sólidos mais simples e mais utilizados, os prismas. Em matemática, prismas são sólidos formados por dois polígonos iguais e paralelos entre si, chamados de base, ligados por segmentos de reta, chamados de arestas laterais. O arquiteto alemão Mies van der Rohe, que fugiu da Alemanha nazista em 1937 e trabalhou grande parte de sua vida nos Estados Unidos, foi um dos maiores expoentes da arquitetura moderna. Tinha como filosofia a ideia de que menos é mais, ou, em inglês, less is more, ou seja, trabalhava com formas simples buscando uma melhor arquitetura. Dentro desta lógica, o sólido mais utilizado por ele era o prisma reto com base retangular, também conhecido como paralelepípedo. Um exemplo é o edifício Seagram, em Nova York, cuja simplicidade é uma qualidade. Sua beleza é evidenciada pelo rigor e cuidado na escolha de materiais e planejamento de cada detalhe do projeto. Outra obra bastante famosa de Mies é a Casa Farnsworth, com todas as paredes em vidro. O volume desta casa também se origina de um paralelepípedo, muito embora com algumas subtrações e composições. Esta casa é ilustrativa da filosofia less is more, uma vez que, com um projeto extremamente simples, o arquiteto atingiu um equilíbrio quase perfeito com a natureza circundante. Lina Bobardi, arquiteta italiana que trabalhou muito tempo no Brasil, é bastante conhecida por diversas obras, dentre elas o MASP, Museu de Arte de São Paulo, que é uma obra arquitetônica brasileira conhecida mundialmente. Nesta obra, o paralelepípedo onde fica o museu está elevado do chão, sendo suportado por pórticos de concreto, pintados em vermelho. Com esse simples movimento, Lina criou um espaço público coberto abaixo do museu, onde frequentemente acontecem shows, reuniões e outros tipos de eventos. Os projetos que vimos são prismas retos, ou seja, as arestas laterais formam um ângulo reto com as bases. E prismas oblíquos são usados na arquitetura? Com certeza, muito menos do que os retos, mas são usados sim, e já caiu até no Enem. Esta questão do Enem aborda trigonometria e se refere às torres Puerta de Europa, em Madrid, do arquiteto Philip Johnson. Philip Johnson trabalhou com o conceito de simetria, uma vez que as torres são espelhadas, e tirou proveito da estética dos prismas oblíquos. Devido à inclinação, o edifício precisou ter um projeto estrutural diferenciado, com um núcleo rígido de concreto para garantir sua estabilidade. Afinal, a força da gravidade atua na direção vertical para baixo. Outra forma bastante utilizada pela arquitetura é a pirâmide. Em matemática, uma pirâmide consiste em um polígono, chamado de base, ligado através das arestas laterais a um único ponto, chamado de vértice da pirâmide. Quem nunca ouviu falar das famosas pirâmides do Egito? Essas pirâmides são pirâmides quadrangulares, ou seja, o polígono da base é um quadrado. Na América Latina, mais especificamente no México e na Guatemala, também temos exemplos de belas pirâmides construídas pelos maias. Por exemplo, a pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, foi classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. É uma pirâmide mais trabalhada, com mais detalhes, diferenciando-se das pirâmides puras, com faces lisas, do Egito, conforme mostrado anteriormente. Mais recentemente, no fim da década de 80, o arquiteto chinês I.M. Pei projetou a famosa pirâmide do Louvre, em Paris, toda em vidro. O projeto foi muito elogiado pela sua beleza e pela composição harmoniosa com as construções históricas no entorno. Em matemática, um cilindro é um sólido de revolução gerado pela rotação de um segmento de reta em torno de um eixo. O espaço de meditação, projetado pelo arquiteto japonês Tadao Ando, consiste em um cilindro perfeito em concreto. Detalhe para a iluminação zenital, que acontece através dos cantos do topo superior do cilindro, formando uma circunferência com luz natural. Outro arquiteto que gosta de trabalhar com cilindros é o italiano Mario Botta, que costuma fazer subtrações, seções, entre outras modificações na forma original.
Percebam que ao cortar um cilindro com um plano inclinado é formada uma elipse. O cone, que informalmente pode ser considerado como uma pirâmide de base circular, é menos usado na arquitetura. Todavia, existem alguns projetos que o utilizam, como por exemplo a Biblioteca da Universidade de Delft, projetada pelo Escritório Mecanoo. Pode-se perceber que, muito embora a estrutura do cone seja mantida integralmente, o revestimento só é feito até a metade, caracterizando um tronco de cone revestido. Pensemos na esfera. Em geometria, uma esfera é um sólido cujos pontos contidos em sua superfície possuem uma mesma distância ao seu centro, chamada de raio da esfera. Na arquitetura, uma esfera inteira dificilmente é utilizada, mas partes dela são, como em coberturas. O Panteão, em Roma, é um exemplo de um edifício histórico com cobertura semisférica. E ao falar de esferas, não podemos deixar de lembrar do famosíssimo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, que ganhou o prêmio máximo a nível mundial na arquitetura, o Pritzker Prize, em 1988. E eram justamente as curvas que atraíam Niemeyer, como podemos notar em uma célebre frase sua. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura e inflexível criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens dos céus, no corpo da mulher preferida. De curva é feito todo o universo curvo de Einstein. Entre as formas curvas preferidas de Niemeyer, uma das que se destaca é a esfera, mais propriamente a calota esférica, que nada mais é do que uma parte da esfera após cortada por um plano. Exemplos são diversos, desde o Congresso Nacional em Brasília, com duas calotas esféricas invertidas entre si, que são o Senado e a Câmara dos Deputados, até diversos museus, como por exemplo, o Museu Nacional, também em Brasília. Como vimos, muitas obras de arquitetura partem de forma simples e por vezes são trabalhadas através de subtrações, adições e composições. Contudo, cabe ressaltar que nem todas as obras de arquitetura possuem este regramento. Algumas são caóticas. Muitas vezes, o arquiteto inventa uma forma geométrica totalmente nova. Um arquiteto bastante conhecido neste meio é o canadense Frank Gehry. Inclusive, os Simpsons já fizeram uma homenagem a ele. Frank Gehry, você é um gênio! Vejam a nova sala de concertos de Springfield. Outra arquiteta que utilizava formas aparentemente aleatórias era a iraquiana Zaha Hadid. Porém, apesar de parecerem formas sem regramento nenhum, na verdade as curvas que Zaha utilizava eram definidas por funções supercomplexas. Zaha, além de arquiteta, era também uma matemática por formação. E o Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre, do arquiteto português Álvaro Siza. Que forma vocês diriam que ele possui? Como atividade proposta, você, aluno, deve buscar alguma obra que desperte seu interesse e classificá-la, se for classificável, com os sólidos que estudamos em geometria. Em um segundo momento, você deve pensar em uma maneira de representar essa obra. Desenho, maquete, nós iremos te auxiliar a pensar a melhor forma de fazer isso. Por fim, escolha elementos dessa forma para calcular alguma relação. Pode ser o comprimento de um lado, a área de uma face, um volume, ou como preferir. Neste vídeo, tentamos ilustrar a conexão direta que existe entre os sólidos tridimensionais que estudamos em geometria com obras de arquitetos reconhecidos nacionalmente e mundialmente, especialmente da arquitetura moderna. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!